Fala galera, Capitão Fernando aqui para mais um Nerd Fiction e hoje a maneira de se contar histórias em Star Trek. Fica aí. Bem galera, eu quero fazer uma análise rápida sobre o estilo de se fazer episódios e filmes de Jornada das Estrelas ao longo dos anos, tudo bem? Então, vamos começar pelo episódio original, o The Cage. Se vocês podem, quem assistiu The Cage, principalmente seu formato original, vai perceber que ele é uma história centrada em um personagem, o Capitão Pike, interpretado pelo Jeff Hunter. Apesar de termos, o elenco de apoio muito bem, Leonard Nimoy, a Majel Barrett, tudo bem, a Susan Oliver, a gente pode ver que a história é uma história íntima do Chris Pike. Então você pode ver que ali é uma história centrada em um personagem e tudo que está afetando ele ali como personagem, como ali o Capitão Pike. Quando chega no segundo piloto, a gente pode ver uma mudança no estilo de história. No Where No Man Has Gone Before, você já pode ver que o episódio é centrado no Capitão Kirk, sim. Mas a gente também pode ver que o personagem do Leonard Nimoy, o Sr. Spock, cresce muito perto da participação pequena, certo? Uma participação de apoio que ele tinha, certo? No The Cage você vê que o personagem dele cresce muito mais. Então você pode ver que aquele, apesar de ser estrelado para o Capitão Kirk, certo? Do William Shatner, a gente pode ver que na verdade tem dois protagonistas fixos naquele episódio. Apesar de nós termos o elenco de apoio, tá? Tudo bem? A gente ter o Gary Mitchell, a Dana, certo? Muito importantes, afinal eles são o que move a história. É um episódio focado em dois personagens, então você sai da fórmula de focar em um personagem e os outros personagens fixos ao seu redor para focar em dois personagens com os outros personagens fixos ao seu redor. Agora, chegando na série clássica mesmo, passando dos dois pilotos, a gente já pode ver uma grande diferença no estilo de mudar a história, mas ela veio aos poucos. Começou, certo? A primeira temporada, principalmente os primeiros episódios, começa focando na dinâmica de duas pessoas, ou o que a gente chama de buddy cop, que seria quando dois personagens principais são amigos e a história sempre gira em torno deles. Então era sempre a história Kirk, Spock, Kirk, Spock, Kirk, Spock, com os outros personagens fixos, o Sulu, o McCoy, o Scott, sempre girando em torno deles. Aos poucos eles viram que o personagem do McCoy tinha uma química muito boa com o personagem do Spock. Então o DeForest Kelley foi elevado a partir da segunda temporada como uma co-estrela. E aí a gente já começa a ver, aliás, a gente já viu isso na primeira temporada, na metade da primeira temporada pra frente, certo? O DeForest Kelley se tornando, em vez de uma história sobre dois personagens amigos, certo? A gente vira um personagem sobre um trio. Então você tinha Kirk, Spock e McCoy. E todo mundo fala que era o id, o ego e o superego. Então as histórias da série clássica, elas são muito focadas, certo? No trio Kirk, Spock e McCoy. Então você tem as histórias episódicas, como assim episódios, começo, meio e fim, certo? Com poucas ligações entre elas, sempre girando em torno desse trio de amigos. Conforme o tempo foi passando, como certo, você vai chegando na segunda temporada, na terceira temporada, a gente vai vendo os outros personagens, em principal o Scott e muitas vezes a enfermeira Chapel, certo? Tomando papéis mais importantes nos episódios, tendo até episódios dedicados para eles. Então você vê que aos poucos o resto do elenco foi sendo incluso. Mas, vamos ser sinceros, Sulu, Chekhov e Uhura sempre foram colocados meio de lado. Apesar de serem personagens queridos pelos fãs, eles sempre tomavam meio que um passo atrás, perto dos personagens principais que estavam sempre aparecendo mais. Então o trio e a entrada, muito principalmente a gente consegue ver isso na terceira temporada, o Scott fazendo cada vez parte mais importante, certo? Como um quádruplo ali, afinal era o engenheiro-chefe da nave, tudo bem? Então a gente pode ver que a dinâmica episódica de Jornada das Estrelas, com episódios com começo, meio e fim, e cada vez focado agora, cada vez em mais personagens, mas dificilmente eles conseguiam se afastar de Kirk, Spock, Kirk, Spock, Kirk, Spock.
Ok, chegando na série animada de Jornada nas Estrelas, a gente pode ver que a série animada de Jornada nas Estrelas é uma evolução do que seria a terceira temporada. Então, claro que as histórias continuam muito focadas na dinâmica Kirk, Spock e McCoy, mas a gente vê cada vez mais os personagens secundários, o Sulu e a Uhura e o Scott principalmente, aparecendo cada vez mais nesses episódios. Então a gente tem episódios que a Uhura chega a comandar a nave. Então nós podemos ver, certo? Aliás, temos um episódio que o Capitão Kirk é o único episódio da era série clássica que não vamos ter nem o Capitão Kirk, que é um episódio focado em Spock, Uhura e Sulu. Então a gente pode ver que os personagens secundários crescem muito na dinâmica, certo, da série animada. Outra coisa que a gente pode ver uma mudança de história da série animada é que a série animada dá continuação a histórias da série clássica. Então a gente pode ver uma interconectividade maior. Então aquela história que você escuta lá, que o Capitão Kirk nunca teve que lidar com as coisas que aconteceram no passado, na verdade, a partir da série animada, a gente já começa a ver uma ligação maior. Episódios com começo, meio e fim, porém uma interligação muito maior com episódios do passado, lembrando de coisas que já haviam acontecendo e dando uma continuidade na história. Quando Jornada nas Estrelas vai para o cinema e a gente tem o primeiro filme, a gente já pode ver uma volta àquela dinâmica da primeira temporada da série clássica. Kirk, Spock e o McCoy ali junto com eles. Claro que o Decker e a Lia são muito importantes para a história, mas eles são o coisa que faz a história ir para frente. E os personagens secundários, o Scott, a Chapel, temos aí a volta da Janice Rand, o Sulu, Uhura, Chekov, eles são importantes para a história, eles estão em volta da história, mas você pode ver que ele é muito focado no trio de comando da série. Então você tem aquela volta um pouco ao estilo, certo, de fazer episódios lá do começo, mas apesar de ser uma história com começo, meio e fim, ela é muito ligada aos fatos acontecidos lá na série clássica, então ela dá um senso de continuidade. Então apesar de ser um episódio começo, meio e fim que não é dependente de nenhum episódio, certo, da série clássica ou de qualquer outra encarnação de Jornada nas Estrelas, você vê aquelas relações continuando, então você sente o senso de familiaridade que os personagens têm entre eles para dar um senso de continuidade na série. Agora chegando na Ilha de Khan até a Terra Desconhecida, né, dos filmes 2 ao 6, a gente vê uma revolução na maneira de se contar histórias em Jornada nas Estrelas. É claro que o protagonismo da história Kirk, Spock e McCoy entrando sempre junto continua-se, afinal de contas são os de comando, mas os outros personagens começam a se tornar cada vez mais importantes. Cada filme eles precisam ter o seu momento de brilhar, um pouquinho da história tem que ser ligada a eles. A gente vê esse crescimento dos personagens nos filmes, fazendo com que deixe de ser uma série tão focada em 2, 3 personagens para se tornar realmente o que a gente chama de ensemble cast, ou melhor, uma série de vários personagens juntos, né? Então a gente consegue ver isso. E outra coisa interessante na maneira de histórias é que os filmes se tornam interdependentes um do outro e totalmente independentes da série clássica. Então, apesar de ter meio que um começo, meio e fim, os filmes sempre terminam na deixa para o próximo filme, até finalmente a sua conclusão no filme 6, que deixa para a nova geração. Então você pode ver que aquela história de começo, meio e fim começa a ser modificada já nos anos 80 com os filmes da série clássica, com as histórias sempre deixando a deixa para o próximo filme e fazendo o que a gente chama de arcos. Então você tem o arco da morte do Spock, o arco do planeta Genesis, o arco da destruição da Enterprise, o arco deles estarem percebendo a idade, chegando cada vez mais perto da aposentadoria, sendo trabalhados nesses 5 filmes, certo? Então existe uma grande revolução na maneira de se contar histórias dentro de Jornada nas Estrelas. Agora chegando na época da nova geração, certo? Já no final dos anos 80, a gente vê que a nova geração é uma série que passou por uma mudança na maneira de histórias. Nas primeiras 2 temporadas, a gente tem a maneira de história começo, meio e fim, com pouca interligação entre as histórias, certo? E a gente vê um grande protagonismo. Como assim? A gente vê, certo, o Riker principalmente, e de vez em quando o Picard se tornando protagonista sempre da história. Então as histórias sempre acontecem, uma história principal acontece, sempre focada no Riker, certo? Ou alguém com o Riker,
ou então poucas vezes no Picard, certo? Lutando por alguma coisa. Mas a gente pode ver que essas duas primeiras temporadas você tem grande protagonismo do Riker como o principal personagem, certo? Interpretado pelo Jonathan Frakes como o principal personagem da nova geração. É a partir da terceira temporada que a gente vê o personagem do Riker sendo colocado um pouco mais de lado e a história se muda para o famoso sistema história A e B, onde a história A seria a história principal que acontece com um personagem e a história B uma história secundária que muitas vezes tem algum tipo de ligação com a história A que acontece com outro personagem. E aí a partir da terceira temporada a gente vê o que a gente chama de Ensemble Cast de novo. Dessa maneira, outros personagens como o Worf, como o Data, como a Troi, certo? Como o George, começam a ter cada vez mais espaço nas histórias A e B da série. E, de vez em quando, eles começam a tentar uma maior interligação entre as histórias, fazendo com que plots de temporadas passadas comecem a acontecer, personagens menores, recorrentes começam a acontecer e fazer uma interligação maiores, cliffhangers entre o final de uma temporada para outra, certo? E aí você sabe que quando protagonistas das histórias, que era o Riker e o Picard, começam a aparecer mais, seria quando tinha uma história importante, uma história principal, certo? Então a história A e B com o desenvolvimento de personagem e a grande história da trama, certo? Os Borgs atacando, Hugh chegando, tudo bem? Voltando no tempo. Então você podia ver que o Ensemble Cast, liderado pelo Picard, cada vez mais a partir da terceira temporada, que deixa de ser aquele personagem atrás do Riker para se tornar à frente da série de verdade com o Patrick Stewart, e uma mudança totalmente no estilo de contar histórias em Jornada nas Estrelas. Chegando agora em Jornada nas Estrelas Deep Space Nine, a gente pode ver que o começo de Jornada nas Estrelas Deep Space Nine vai alterar bastante. No começo, Jornada nas Estrelas Deep Space Nine faz o estilo de histórias que estava sendo contadas na sexta temporada da nova geração, com a história A e a história B sempre focada em um dos personagens, dando base para o novo universo e a expansão do universo, se quiser, apresentado em Deep Space Nine. Porém, aos poucos, a história de Deep Space Nine vai mudando da história A à história B para o que a gente conhece como a história em arcos. Como assim? Os personagens param de ter as suas histórias contadas a partir da terceira temporada para um grande plot de temporadas contadas, com episódios que dão sequências intermináveis a outros episódios, certo? Com várias histórias sendo interligadas e arrastadas e o dia a dia na estação espacial sendo contado. E essa maneira de você deixar a história começo, meio e fim para se tornar o estilo novela de se contar, onde tem o Ensemble Cast, claro que quando o Capitão Sisko aparece e tem que tomar comando nas partes importantes, ele entra um pouco de protagonismo, mas a verdade é que todos os personagens começam a dividir a tela em tempo por igual, e não só as estrelas da série, como personagens menores que eram apresentados, como Keiko O'Brien, como Ron, como Nog, como Garak, começam a ganhar cada vez mais destaque num estilo muito mais novela que é apresentado em Deep Space Nine, e em vez de episódios focados nos personagens, episódios focados numa história, como era feito mais na primeira temporada da nova geração, só que uma história contínua contada ao longo de temporadas. Agora chegando em Jornada nas Estrelas Voyager, a gente já consegue ver uma volta ao estilo nova geração. Nesse ponto, certo, Deep Space Nine começava a fazer suas histórias em novela, a Voyager começa a fazer suas histórias com a história A e B, começo, meio e fim. Uma pequena ligação, uma pequena continuação entre a história, mas histórias que você podia acompanhar separadamente com o que a gente chama de Ensemble Cast, onde a história A e a história B dividida entre personagens que ganhavam cada um o seu momento. Porém, essa fórmula que Voyager usava foi alterada principalmente a partir da quarta temporada, quando chega a personagem da Jeri Ryan a 7 de 9. E aí, apesar de a gente ainda ter a história A e B, você começa a ter pequenos filmes
dentro da Voyager. Como assim? Tem os episódios menores, episódios com começo, meio e fim, e tem os episódios duplos. E vários episódios duplos são feitos a maneira de contar a história como se fossem grandes épicos que começam a acontecer principalmente a partir da quinta temporada. Outra coisa que a gente vê é que, em vez do ensemble cast que nós tínhamos nas primeiras temporadas, começam a se focar basicamente em 3 episódios que começam a despontar por ser mais favoritos. O personagem do Doutor, interpretado por Roy Picardo, a 7 de 9 com a Jeri Ryan e a Capitã Janeway com a Kate Mulgrew. Então a gente vê que esses 3 personagens ganham muito mais destaque a partir da 4ª temporada, com as histórias sempre girando em volta deles em grandes épicos. Ao chegarmos nos filmes da nova geração, a gente vê que a história A e B se manteve, só que dessa vez a história A sempre levada pelo Patrick Stewart, pelo Capitão Picard, normalmente acompanhado do Data, que o personagem do Brent Spiner cresceu tanto a se tornar uma das estrelas dos filmes. Claro que no primeiro filme, que é o Generations, aí o Capitão Picard é acompanhado, certo, do Capitão Kirk. Porém, a partir do primeiro contato, você pode ver que a história do Picard sempre vem acompanhada da história do Data. Enquanto a história B, certo, é uma história para o Riker, uma história menor, liderada pelo Riker do Jonathan Frakes, certo, com os personagens que não estavam fazendo parte no momento da história A. Então você tem 2 protagonistas em 2 histórias diferentes, onde a tripulação sempre começa junta, várias histórias se separam, se encontram no final para a tripulação se reencontrar ao final e assim dividindo as tarefas ao longo dos filmes da nova geração. Porém, diferentemente dos filmes da série clássica, os filmes da nova geração tinham ligações, mas a ligação entre eles não era forte. Na verdade, era como se fossem pequenos episódios, certo, perdidos ao futuro de Jornada nas Estrelas. Estamos chegando no final, hein, galera? É isso aí, chegamos em Jornada nas Estrelas Enterprise. Em Enterprise a gente já pode ver, certo, algumas tentativas de recapturar, por exemplo, o trio de comando, dessa vez, certo, com o Capitão Archer, o Trip e a T'Pol, certo? Então o trio de comando, só que as histórias, apesar de terem começo, meio e fim, um estilo um pouco mais novela. Para lembrar, Deep Space Nine é apresentado nas 2 primeiras temporadas. Porém, aos poucos a gente pode ver os outros personagens estrelas, como Reed, certo? Como o Dr. Phlox, tomando cada vez mais espaço nas histórias. E aos poucos vai saindo daquela história de novela e trio de comando para se tornar um pouco de história A e B, certo? Com os outros personagens, por exemplo, aparecendo cada vez mais. A partir da 3ª temporada, muda completamente a história, vendo realmente uma novela com um arco grande de uma temporada só e os personagens tendo que reagir àqueles arcos. Claro que cada história, um personagem toma um pouco mais a liderança, um pouco mais a história. Porém, você pode ver um arco contínuo sendo acontecendo com histórias dependentes uma da outra, até finalmente a 4ª temporada mudar tudo de novo e a gente ter um estilo mais como a gente viu em Voyager, com grandes épicos e arcos de 2, 3 episódios, como se fossem pequenos filmes acontecendo dentro da história de Enterprise, e sempre que esses filmes acontecem, todos os personagens cada vez mais integrados em resolver a situação. Agora, chegando nos filmes da era J.J. Abrams, a gente pode ver que os 2 primeiros filmes são bem diferentes do terceiro. Com o filme de 2009 e o Into Darkness, existe uma grande ligação na maneira deles contarem histórias, sendo que uma história continua acontecendo, certo? Com o Kirk e o Spock sendo os grandes protagonistas da história e o ensemble cast ajudando eles a cada ponto do caminho. É claro que o personagem do McCoy não está em tão ponto de destaque quanto ele estava nos filmes, certo, da série clássica, mas você pode ver uma maneira muito grande com cada um dos personagens tendo seu momento e os 2 grandes protagonistas vindo resolver o problema num grande épico espacial sendo contado nesses 2 primeiros filmes. Star Trek Beyond já vai contar uma maneira diferente, lembrando muito mais os estilos de contar os filmes da nova geração,
porém com muito mais ação e velocidade para mostrar a maneira de se fazer filmes de hoje em dia, certo? Então você vai ver o quê? Você vai ver ali os personagens que começam juntos e aí eles vão se dividir em pequenas histórias. Só que em vez de história A e B, você vai ver história A, B, C e até D, com os personagens fazendo duplas para viajar entre a história e ao final essas 4 histórias se encontram para os personagens juntos de novo poderem resolver a história e ao final o grande líder da história, o Capitão Kirk de Chris Pine, certo, conseguir resolver o problema com seus punhos e ser salvo pela tripulação no último momento. Uma maneira interessante de se ver um filme dividindo em várias histórias e assim conseguindo pegar mais todo o charme de todos os personagens do elenco separadamente. Chegando ao final desta jornada, temos Star Trek Discovery. E Star Trek Discovery vem juntar vários aspectos, certo? E fazer uma coisa diferente. Mas lembrando, certo, o sistema de hoje de séries streaming, como vemos na Netflix, onde temos 13 episódios, como se fosse um grande filme. Porém, apesar de lembrar isso, Jornada das Estrelas Discovery, ele na verdade é dividido em pequenos arcos. Isso mesmo, você vê episódios sendo divididos em arcos. O arco do Tukuvma, o arco do Tardígrado, o arco do Ash Tyler, o arco do Universo do Espelho. Então você vê esses pequenos arcos interagindo entre eles, acontecendo em Discovery. No lugar dos episódios com começo, meio e fim. Agora, quanto à maneira de se mostrar a história, a gente vê um protagonismo muito grande da personagem da Sonequa Martin, a Michael Burnham, onde tudo acontece em volta dela. Nós temos os personagens principais, nós temos o ensemble cast sempre em volta dela, certo? Mas ela sempre toma a frente de todas as histórias. Então dificilmente você vê uma história B. E quando você vê uma história B, ela é tão pequena que, certo? É por causa que é necessidade do plot. Mas a grande maioria das histórias sempre giram em torno desse protagonismo grande que vemos em volta da personagem da Michael. Então a gente vê esses arcos em volta do protagonismo da Michael dentro de Discovery. Bem, galera, acredito que é isso. Foi complicado, troquei bastante de roupa pra você conseguir sempre se identificar onde eu tava na história de Jornada das Estrelas, mas vocês podem ver que essa história de que Jornada sempre foi começo, meio e fim, sempre foi uma história Kirk e Spock, na verdade não é verdade. Jornada das Estrelas sempre teve na vanguarda da maneira de se contar a história, usando várias maneiras para desenvolver personagens, desenvolver histórias de entretenimento e sempre sobre pessoas. O que é mais interessante de Jornada das Estrelas é que é a aventura humana e não exatamente o plot que está acontecendo, mas os nossos personagens favoritos reagindo ao plot, certo? Então, galera, é isso aí. Curte, compartilha, comenta, me fala o que você achou desse episódio, se você gostou dessa análise ou não, você tem o direito de não gostar, certo? E fica ligado, a StarCon está chegando em fevereiro, onde vamos poder analisar muito, certo? A segunda temporada de Jornada das Estrelas Discovery, que já vai estar aí, e quem sabe se eles vão alterar a maneira de contar a história ou não, só o futuro dirá. Então fica ligado aqui com a gente em todas as nossas mídias sociais e nos vemos na StarCon. Falou, galera!